Boa tarde, professora. Hoje vou falar um pouco dos ensaios não destrutivos, mais especificamente do ultrassom. Os nomes dos integrantes do grupo são Henrique Hideki Horita, Felipe Gouveia Pinto, Leonardo Brandão Pérez, Ana Flávia Leal Liberali e Yasmin Tadini Ubeid. Bom, e para dar início à nossa apresentação sobre o ultrassom, eu vou falar um pouco sobre o som e como ele funciona. O som não é nada mais que uma onda mecânica capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios a partir da vibração de suas moléculas. E uma curiosidade interessante é que o som é percebido por nós quando ele incide o nosso aparelho auditivo, que traduz essas ondas sonoras em estímulos elétricos, direcionando para o cérebro, que os interpreta. E sobre a propagação do som, é possível notar alguns detalhes e características, como por exemplo, a velocidade do som no ar é em média de 340 metros por segundo. Outras características do som é a altura. A altura do som diz respeito à sua frequência, ou seja, sons altos são aqueles que apresentam grandes frequências, que também podem ser chamados de sons agudos. E os sons baixos são aqueles que apresentam baixa frequência, portanto, são sons graves. E sobre a intensidade do som, ela diz respeito à quantidade de energia que a onda sonora transmite. Essa intensidade está relacionada à amplitude de onda sonora, ou seja, quanto maior a sua amplitude, maior será a sua intensidade. E por fim, o timbre do som é a, é a característica do som que nos permite distinguir a natureza de sua fonte, já que o timbre é um modo de vibração de onda sonora e cada fonte sonora possui o seu timbre característico. E as ondas se dividem em dois grandes blocos, sendo um o de ondas mecânicas e o outro de ondas eletromagnéticas. O que mais diferencia esses blocos é que as ondas mecânicas necessitam de um meio natural para propagar-se, e as eletromagnéticas não. E o principal exemplo de onda mecânica são as ondas sonoras, e os principais exemplos de ondas eletromagnéticas são os raios-x e as ondas de rádio. Agora eu vou passar para o Henrique. Bom, aqui temos algumas características das ondas, que acredito que a maioria já conhece, que é a frequência, período, comprimento da onda, velocidade e amplitude. E agora falando sobre tipos de som. A audição humana apresenta um intervalo característico de frequências para as quais o ouvido é estimulado. E esses sons, que possuem frequência com valor dentro do intervalo característico, são chamados de sons audíveis. O intervalo de frequências audíveis para o ser humano é de no mínimo 20 Hz e no máximo 20.000 Hz. No infração, as ondas mecânicas têm frequência inferior a 20 Hz, ou seja, não pode ser ouvida pelo ser humano. E ultrassom são ondas mecânicas que possuem frequência superior a 20.000 Hz. Nesse caso, o som também não pode ser ouvido. E ele é muito utilizado para fazer exames clínicos e em navios e etc. Por que ocorrem os tipos, por que ocorrem os diferentes tipos de som? O som tem suas propriedades ondulatórias e sofre diversos fenômenos. Quatro deles são: reflexão, que ocorre quando o som é emitido em direção a algum anteparo elástico. Ela dá origem ao eco sonoro, por exemplo. Temos a refração, que ocorre quando o som muda de meio e sofre mudanças de velocidade. Esse fenômeno é especialmente útil para a realização dos exames de ultrassonografia. Temos a difração, que se o som passar através de algum obstáculo ou fenda de dimensões parecidas com o seu comprimento de onda, ele sofrerá uma difração. E por último, a interferência, que diz respeito à sobreposição das ondas sonoras em alguns pontos do espaço. Em teatros e cinemas, por exemplo, o sistema de som é projetado de forma que haja o mínimo de regiões de interferência destrutiva, para não atrapalhar o espetáculo. Agora a Ana Flávia vai falar sobre como funciona. Bom, agora eu vou explicar como funciona o equipamento. A energia cedida pela onda, com frequências altíssimas, coloca a partícula em movimento oscilatório, transmitindo a vibração às outras partículas. A dispersão ocorre pois a matéria não é homogênea. Parte das ondas são refletidas e assim captadas pelo indutor.
que passa essas informações em tempo real para o computador. Como a altura dos ecos varia de acordo com a distância, é possível mensurar suas descontinuidades, profundidade, tamanho e localização de forma precisa. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais que compõem o aparelho. Ele tem o osciloscópio, que faz as medições de intensidade de sinal elétrico de retorno em tempo real, e ele também emite os sinais para o transdutor geral ultrassom. O cabeçote é acoplado à peça a ser examinada. Ele possui cristais piezoelétricos que têm capacidade de gerar corrente elétrica em resposta à vibração. Possui também elementos elétricos que ligam o cristal à fonte de energia. Uma película protetora que faz contato com a peça e, por fim, a carcaça que acomoda todo o conjunto. Temos os acoplantes, que facilitam o contato e impedem a dispersão do som. Pode ser o óleo, glicerina, graxa ou água, entre outros. Esse equipamento pode ser usado por qualquer tipo de peça. Agora eu vou passar para o Leonardo. Vou falar um pouco das técnicas de ensaio do ultrassom. São 4 técnicas que são usadas para detectar as descontinuidades. A primeira é a técnica da transparência. Há um transdutor de cada lado. Um emite ultrassom e o outro recebe. Se não houver a descontinuidade, o receptor recebe aproximadamente 100% do sinal emitido, mas se houver descontinuidade, apenas uma parte do sinal que é recebido. E é uma técnica indicada para processos automatizados, que envolvem grandes produções. A segunda técnica é a técnica por pulso-eco. São usados transdutores do tipo monocristal, que tem apenas um cristal piezoelétrico responsável pela emissão e recepção do ultrassom. O ultrassom vai passando pela peça e, quando encontra uma descontinuidade, ele é refletido de volta para o cristal do transdutor antes do tempo esperado. E essa técnica possui uma desvantagem, por ter uma zona morta grande. Por isso, se a descontinuidade for muito próxima da superfície, haverá um eco retornando muito rápido. E nesse caso, o sinal da descontinuidade não é percebido. A terceira técnica é a técnica do duplo cristal. Nesse, a gente tem 2 cristais piezoelétricos, um responsável pela emissão e outro pela recepção do ultrassom. Com essa técnica, a zona morta fica menor e é usada para detectar descontinuidades próximas à superfície em peças de pouca espessura. E a última técnica é a técnica com transdutores angulares, que não é usada igual nas outras técnicas com materiais planos. E nesse caso, o cristal fica em ângulo, fazendo um acoplamento perfeito e a detecção das continuidades sobre um cordão de solda. Agora eu vou passar para Yasmin. Agora eu vou falar um pouco sobre o potencial da técnica do ultrassom nas indústrias. Por conta do tratamento técnico que as peças recebem, muitas delas possuem fissuras ou rachaduras ou algum tipo de defeito interno. Por isso, é muito importante fazer a inspeção com equipamento de ultrassom, para poder prevenir acidentes, reduzir custos com os desperdícios e assim aumentar o rendimento da linha de produção. Diferente de outras formas que podem ser perigosas para o ser humano, como o raio-x, o diferencial da técnica de ensaio com ultrassom é que ela é fácil, não é destrutiva e é muito confiável com os resultados que ela traz. Agora, vamos mostrar um trecho de um vídeo da aplicação do ultrassom. O ensaio de ultrassom é um método eficaz de teste não destrutivo para controle de qualidade do concreto e detecção de danos de componentes estruturais. Agora, isso só foi possível devido aos recentes avanços da tecnologia dos transdutores. Agora, o conceito por trás da tecnologia é medir o tempo de viagem de ondas ultrassônicas em um meio e correlacioná-las às propriedades elásticas e à densidade do material. Em geral, para uma determinada trajetória, maior tempo de deslocamento é correlacionado com concreto de baixa qualidade, com anomalias e deficiências.
menor tempo, é correlacionado com concreto de alta qualidade, com menos anomalias, tá? Então você percebe o seguinte, que esse ensaio de ultrassom, ele é muito interessante, por quê? Porque você consegue, de uma forma não destrutiva, ter uma análise de como se comporta o seu concreto do interior, se ele está mais íntegro, se ele tem vazios, se ele tem trincas. Então você consegue, de forma não destrutiva, fazer uma análise mais acurada do seu concreto. Então veja, como está aqui, né? Você tem os transmutores, você começa a emitir essas ondas ultrassônicas. Agora, qual o princípio do ultrassom? Veja, um pulso longitudinal é produzido por um transdutor eletroacústico que é mantido em contato com a superfície do concreto, né? De concreto. Quando o pulso é gerado e transmitido para o concreto, ele sofre reflexões no limite das diferentes fases do material do concreto. E um sistema completo de ondas de tensão se desenvolve, incluindo ondas longitudinais de cisalhamento, e se propaga através do concreto. Os circuitos de temporização eletrônica permitem medir o tempo de trânsito do T desse pulso. Então você vê o seguinte, que pela velocidade, né, quanto mais rápida essa velocidade for, como eu já disse, melhor é seu concreto e menos danos ele tem. Agora, você pode fazer a medição da velocidade de 3 métodos. Primeiro, o método direto. Quando você tem condições de uma peça de você botar um transdutor do lado diretamente na direção do outro, ok? Você pode ter o semidireto, né, que são nas duas faces, e você pode ter o de superfície, que vai ser na mesma face, né, naquelas estruturas maiores. Não é o ideal. O ideal é quando você consegue o método direto, mas você consegue fazer uma boa análise com os outros 2 métodos, ok? Agora, qual o objetivo do ultrassom? Como a gente já percebeu, é mostrar a homogeneidade ou não do seu concreto. Você tem condições de estabelecer até pontos diferentes, né? Você está numa grande peça estrutural, pela velocidade você consegue perceber se esse seu concreto da sua estrutura foi uniforme ou não. Se ela tiver algumas velocidades próximas, significa que é uniforme, se não, você já sabe que ele não tem uma homogeneidade boa. Detectar a presença de fissuras, vazios e outras imperfeições. Como eu disse, quanto mais lenta essa velocidade da propagação da onda, mais vazios, mais danos você tem nesse seu concreto para você analisar, tá? Detectar a profundidade de fissuras. Então, quando você vai detectar a profundidade de fissuras, você faz pelo aquele teste de superfície, ou seja, você coloca equidistante o eixo da fissura, fazendo desse jeito aqui. Então você tem um concreto com a fissura, você bota numa distância D1, então você vai ter esta velocidade, você coloca no AD2 essa velocidade, no AD3 esta velocidade, e você, depois que você lança esses resultados no software, ele começa a analisar e lhe mostra qual a profundidade dessa fissura. É interessante que se você está fazendo um trabalho de reforço estrutural com injeção de epóxi nessas fissuras, você pode depois fazer uma análise com ultrassom e perceber se você preencheu completamente as fissuras com esse ensaio, fazendo este método aqui, ok? Agora, continuando. A qualidade de um concreto com relação a outro, claro, se você vai fazer numa peça do primeiro pavimento, ele tem uma certa velocidade, o segundo pavimento ele tem uma velocidade maior, significa que você tem o segundo andar melhor do que o de baixo, ele é mais homogêneo, mais denso do que o da estrutura de baixo, ok? E os valores do modo de elasticidade. Então veja, você com um método não destrutivo, você consegue também ter análise do modo de elasticidade para que você possa, sei lá, fazer uma desforma, para você poder fazer uma proteção. Então você tem este ensaio como um aliado que pode colaborar para que você tenha uma estrutura mais saudável, claro, se você começa a utilizá-lo e desformar na hora correta, quando o modo de elasticidade não vai fazer tanta deformação na sua estrutura, ok? Então, em outro caso, você pode extrair um corpo de prova da sua estrutura, que vai ter aqueles mesmos agregados, faz o quê? Passa o ultrassom nele e faz o rompimento, médio modo de elasticidade, que você vai ter uma correlação muito melhor para você analisar na sua estrutura, ok? Então era isso que eu queria.